quinta e última aula, a aula conclusiva do nosso curso, né, a Guerra Cultural, como vencer. Fazendo uma recapitulação das últimas aulas, nós vimos, né, uma introdução de que de fato nós estamos em guerra. Ao mesmo tempo nós entramos, né, numa lei que define toda essa guerra cultural, que ela se dá através do uso, né, das leis estaduais, das leis do Estado, da polícia, né, da força mesmo, como também da consciência. Na medida que uma das outras cresce, a comunidade, que é a sociedade, ela é protegida contra o caos. Mas vimos também que essas formas estão sendo colonizadas, né, por pensamentos que vão de encontro com o Evangelho. Então, as leis não favorecem, na sua maioria, a vivência cristã, como, por exemplo, o laicismo, né? Ao mesmo tempo, as consciências estão sendo moldadas pela mídia, pela TV, pelos jornais, imprensas, formadoras de pensamentos, aonde faz com que a sociedade ela fique vulnerável contra o caos. Porque a partir do momento que eu instrumentalizo, né, as leis e ao mesmo tempo a consciência, a sociedade não tem com que se proteger, né? Então esse é o grande planejamento. Mas também nós vimos quem é o nosso inimigo, descobrimos quem é o nosso inimigo e vimos também os seus planos, né, seus projetos, seu plano de batalha, sua estratégia em meio a essa guerra cultural. Falamos na aula passada sobre a revolução sexual, que é a grande batalha do nosso século, e agora nós temos a nossa última aula como a arma secreta. Esta arma secreta é justamente o que vai fazer com que a gente vença esta guerra cultural. Ela já foi vencida, toda a guerra que se trava, que envolve a nossa salvação, ela já foi vencida por Cristo no Calvário. Mas nós temos que continuar sendo fiéis a Ele até que Ele volte em sua glória e venha nos recompensar, porque fomos fiéis. Aquele que perseverar até o fim será salvo, já de nosso Senhor no seu Evangelho, em Mateus, no capítulo 4, acredito que no versículo 24. O que é a arma secreta, então? Vamos direto ao ponto. A arma secreta que vai fazer você vencer todas as batalhas, que vai fazer você vencer esta guerra espiritual que desemboca no campo cultural, é a santidade. Esta é a grande arma que Deus, a grande arma secreta, vamos dizer assim, que Deus proporcionou para a humanidade. Seja santo. A santidade, ela expulsa o pecado do mundo, vai dizer São Padre Pio. Na medida que eu busco a santidade, e a santidade a gente precisa entender que não é uma filosofia de vida, não é uma fantasia, uma ideologia. Ou os santos não foram seres mitológicos, mas a santidade é algo real, é dom de Deus para a humanidade. É a graça que Deus dá do homem ser participante da sua vida. Então, isso é santidade. Lembra que eu falava que o pecado é a renúncia da graça de Deus, é quando você renega a graça do Senhor. A santidade é o contrário, é quando você acolhe a graça de Deus, né? Aí você fala, mas eu sou miserável, eu não sei o que, eu não sei nem porquê, toda vez eu confesso o mesmo pecado, aquela coisa também. Então, o que eu quero dizer com isso, meu filho? Que o que é santidade? Vamos de uma forma, né, bem direta. O que é santidade? Santidade é a miséria que se envolve, que se choca com a misericórdia. Tá? Santidade é a minha miséria se chocando com a misericórdia do Senhor, que é infinitamente maior do que as minhas misérias e que os meus pecados. Então, quando ele se choca, alguém tem que vencer nesse choque. E vence mais forte. E quem é mais forte? A minha miséria, a tua miséria ou a misericórdia do Senhor? É óbvio que é a misericórdia do Senhor. Então, quando eu acolho essa graça misericordiosa do Senhor, eu estou aderindo a esta grande arma secreta que Deus nos confiou para vencermos as batalhas, né? O Peter Kreeft vai dizer no seu livro que a santidade é a arma mais poderosa do mundo. Gente, isso é fantástico, né? Deixa eu ver se eu acho aqui se é exatamente isso que ele diz. Eu quero colocar da forma que ele diz aqui. Cadê?
Aqui. Ele diz aqui, já no capítulo 7, na página 125, ele vai dizer assim: a arma mais forte desse mundo é a santidade. Nada pode derrotá-la. Irmão, você que está assistindo esse curso, que já chegou a essa quinta e última aula, essa é a mensagem que eu quero deixar para você, independente do que já foi dito, do planejamento do inimigo. Nós sabemos que é um ser espiritual, como diz o Papa Paulo VI, é um ser pervertido e pervertedor, é o demônio, é o nosso verdadeiro inimigo, mas independe do plano que ele tem, o plano que Deus está proporcionando para você, a arma que ele está te dando é a santidade. E a igreja diz que a santidade é um chamado universal, é para todos. É isso que o Papa Francisco ele vai dizer, por isso que ele diz, já no início da sua encíclica, a Gaudete et Exsultate, ele vai dizer que o rosto mais belo da igreja é a santidade. E olha que durante 2000 anos de igreja, quantas coisas, né? Quantos filhos que se desviaram, quantas pessoas que mancharam a igreja, quantos padres pedófilos, quantos escândalos, mas mesmo assim a igreja continua de pé. Por quê? Porque o rosto mais belo, o que mais resplandece na igreja é a santidade. E por isso que o Pedro vai dizer que ela é a arma mais poderosa e nada pode destruí-la. Nada pode vencer a santidade. A santidade é quando eu me abro ao dom de Deus. A teologia vai dizer que quando o ser humano se abre à graça de Deus, irmão, nada pode impedi-lo. Aceite essa arma secreta. É a arma que Deus está te dando para você vencer. O Papa Francisco vai dizer no número 21 da sua exortação, essa exortação aqui, ó, Gaudete et Exsultate, tá? Estou aqui com essa edição da CNBB. No número 21 ele vai dizer assim, cadê? Número 21, ele vai dizer assim: cada santo é uma mensagem que o Espírito Santo extrai da riqueza de Jesus Cristo e dá a seu povo. Ou seja, santidade, o santo, é uma resposta àquela sociedade. Então, meu irmão, se onde você vive, o ambiente que você está inserido, tem problemas, então, olha aí, você precisa ser resposta para esses problemas, né? Você precisa buscar estratégias. Se você, não sei, eu quero aqui buscar de forma concreta. Então, se você, sei lá, é bom escrever livros, então escreva livros proféticos, livros de denúncia, livros que de fato coloquem o povo para pensar, reconscientize. Nós estamos numa era em que a igreja já não é mais a senhora do mundo. Então nós estamos numa era que nós temos que recristianizar o mundo, né? E a minha santidade, ela é essa resposta de recristianização, né, dessa sociedade, desse ambiente no qual estou inserido. Você jovem que está na universidade, numa escola, no trabalho, não sei, mas você tem potência, você tem virtudes para colocar em prática a tua santidade. E o Papa vai dizer isso, é transformar o teu ordinário em extraordinário. Então, se você, sei lá, é bom cantor, faça canções que exalte a Deus, que evangelize. Você é bom para conversar, não sei a forma que Deus vai te dar, né? Isso é uma coisa muito pessoal sua. É de acordo com o teu temperamento, com a tua personalidade, com as tuas características, isso vai te impulsionar na vida de santidade. A santidade não é algo espiritual demais, é algo humano, né? Por isso que o Paulo vai dizer, quanto mais santo eu sou, mais humano eu consigo ser, porque a humanidade, né, é algo divino para Deus, né? Por isso que Santa Marta aqui vai dizer que nós éramos como Deus, o ser humano, Deus ama tanto o ser humano que é como que nós fôssemos o próprio Deus dele. Nós tínhamos uma identidade divina, né? Somos imagem e semelhança. E quando nós nos abrimos à graça, nós voltamos para essa imagem e semelhança do Era através de Jesus Cristo. Por isso que ele vai dizer isso, né? Que é um tesouro, né? Que eu vou ler aqui de novo para a gente pegar melhor, compreender melhor o pensamento. É uma mensagem que o Espírito Santo extrai da riqueza de Jesus Cristo e dá ao seu povo. Então, seja santo, essa é a arma secreta, né? Santidade. Existe um livro, e aqui eu falo da consciência, um livro que mudou minha vida com relação à santidade, né? Um livro muito pequeno, mas quando eu li ele, isso abriu um leque para mim, um monte de insights, né? Aquela coisa, sabe aqui, uma luz interior assim no intelecto, aquela coisa, nossa, ali brotou uma vontade muito grande de ser santo, de buscar conhecer mais as coisas, né, da igreja, de Deus,
buscar compreender mais o ser humano e colocar em prática o meu apostolado, né? Que é escrever, que é pregar, que é formar. Então, esse livrinho aqui, ó, a Santidade através dos Tempos, né? Eu comprei esse livro, eu li ele em 2 dias, praticamente eu li esse livro aqui. E tem umas frases que o autor vai colocar aqui que é algo muito bonito, né? Deixa eu olhar aqui. Ele vai dizer assim: posso admirar Júlio César, Cromwell, Kant, entretanto não os quero como amigos, nem me esforço em imitá-los, muito menos em sacrificar-me por eles. Em contrapartida, quantos não querem imitar o ideal de São Francisco, de Santa Teresa, de São Domingos e tantos outros santos? Os santos são personalidades vivas. A experiência prova a eficácia do auxílio deles. E aí tem uma parte que ele vai dizer assim, que os santos, né, os nomes dos santos preencheram a face da terra. Isso é muito bonito. Não estou achando aqui a página que ele fala isso, mas é muito bonito. Então, a grande resposta que Deus dá, né, para a humanidade, para mim, para você, diante da grande estratégia que o inimigo bolou nesses tempos, é justamente essa: seja santo. Seja santo, porque é essa santidade que vai fazer com que eu e você lutemos contra as estratégias, as insídias do maligno. Seja santo. E aqui eu não quero fazer uma teoria, não quero colocar aqui um catálogo, né? Não quero colocar, engessar você, mas eu quero que você, de acordo com o pensamento da igreja, de acordo com os santos, né, que você coloque em prática a sua santidade nesse mundo. Eu vou ler aqui um trecho do livro que eu escrevi, Desafia-te, desperte a santidade que há em você. Esse livro é muito profético, né? E é fruto, né, desse livrinho aqui. Foi quando eu li esse livro que eu passei a admirar mais. Eu quero escrever sobre isso. Existe uma parte aqui do livro, no capítulo 8, que é o Despertar da Santidade. Eu vou ler aqui da forma que eu coloquei. Deixa eu ver aqui, deixa eu pegar. Olha só. Os santos não são mitos, e sim realidades que passaram e fizeram parte concretamente da história da humanidade e influenciaram a todas as gerações. Um santo não é uma pessoa imaginada em Cristo, mas sim encontrada em Cristo. É uma pessoa convertida. Não se imagina santo, se torna santo. Contudo, a vida de santidade não pode ser encarada como uma utopia espiritual, mas deve ser encarada como campo de guerra, porque se dermos bobeira, tudo pode ser perdido em um simples descuido. Um santo não é um homem ou uma mulher que faz algo para se tornar santo ou santa, mas é uma pessoa que deixa ser feito nele ou nela mesma, a obra de Deus. A santidade não é uma história mitológica, mas sim uma realidade cristológica que envolve toda a verdade do homem. Portanto, a santidade não pode ser uma santidade por pensamento. Eu penso que sou santo. Não, mas de fato com ações, testemunho vivo, santidade por meio de atos. Gente, essa é a estratégia que o Senhor está dando para a gente. Seja santo. Por meio das atitudes, né? Coloque hoje em prática, de fato, a tua busca pela santidade. Responda a tudo isso, à revolução sexual, ao inimigo. Faça aquilo que Padre Pio falava, expulse o pecado do mundo com a sua santidade, né? Por que Jesus está demorando a retornar ainda? Porque poucas pessoas estão vendo santidade, né? São Pedro vai dizer que a nossa santidade, ela apressa a vinda do Senhor. Quanto mais santos existir no mundo, rapidamente o Senhor voltará. E esse retorno do Senhor não é para infligir medo, é para infligir alegria, esperança, né? Porque o retorno do Senhor, a sua vinda gloriosa, é o combustível do cristão, que chama-se esperança. Eu espero nele, né? Então, irmãos, tem tanta coisa para falar, mas eu não quero teorizar demais as coisas, né? Mas tem um livro aqui, deixa eu pegar aqui. O próprio Sexton vai dizer, tem uma frase do Sexton muito bonita, que ele diz assim: cada geração ela é convertida pelo santo que lhe é mais contrário. Ele diz assim que
um santo ele é feito a partir de todo tipo de homem, né? Qualquer homem pode ser santo. Então, a santidade, ele carimba aquilo que a igreja fala. A santidade é algo universal, é para todo mundo, né? Deus chama você para ser santo. Santo Agostinho, o Monsenhor, o Padre Emanuel André, nesse livro aqui, O Drama do Fim dos Tempos, da minha editora Mariana, nós publicamos esse livro no mês passado. Você pode entrar no Instagram da editora, caso você queira, né, para adquirir o livro. Deixa eu ver se eu pego aqui a frase que ele cita Santo Agostinho, tá? Ele diz, né, o Padre Emanuel André vai citar Santo Agostinho, ele, para introduzir o contexto, ele vai explicar um pouco do Apocalipse 12, né, da perseguição do dragão com a mulher. Ele usa a mulher não como a Virgem Maria, mas como a igreja perseguida. Ele vai dizer assim: é fora de dúvida que nos últimos tempos haverá santos de virtude heróica. No começo, Deus deu à igreja, aos apóstolos, que abateram o império idolátrico e que fundaram e cimentaram a igreja com seu sangue. No fim dos tempos, Deus dará filhos e defensores que não se pode dizer menos santos ou menores que os apóstolos ou que os mártires. Santo Agostinho, pensando neles, exclama: em comparação com os santos fiéis de então, o que somos nós? Pois para pô-los à prova, o diabo será desencadeado, e nós o combatemos a preço de 1000 perigos, estando ele ainda atado. Gente, isso é muito sério. Porque Nossa Senhora, né, em La Salette, ela vai dizer o seguinte, que num certo ano, Lúcifer será libertado do inferno com a legiões de demônios, para eclipsar a fé da igreja e de seus filhos. O que vai combater isso, a Nossa Senhora vai falar: eu chamo os apóstolos dos últimos tempos, os santos escondidos. Esse é o grande chamado, essa é a grande estratégia de Deus, é sempre essa, santidade, né? E Santo Agostinho continua perguntando: haverá ainda conversão nesses tempos de perdição? As crianças serão ainda batizadas, apesar das proibições do monstro? Os santos de então terão o poder de arrancar as almas da goela do dragão furioso? Aí o Padre Manuel vai dizer: o grande doutor responde afirmativamente a todas estas perguntas. Santo Agostinho responde: sem dúvida, as conversões serão mais raras, mas serão mais espetaculares. Sem dúvida, em regra geral, é preciso que Satã seja amarrado para que se possa despojá-lo. Mas nesses dias Deus se comprazerá em mostrar que sua graça é mais forte do que o próprio forte, em seu mais furioso desencadeamento. Cada um note o quanto estes são dados consoladores. Mas quais serão os santos dos últimos tempos? Gostamos de pensar que entre eles haverá soldados. O anticristo será um conquistador que comandará exércitos, encontrará diante de si as legiões tebanas, heróis desta legião gloriosa e indomável que tem os macabeus como os ancestrais e que conta em suas fileiras como os cruzados, os camponeses da Vandéia e do Tirol, enfim, os zuavos pontificais. Estes soldados, o anticristo poderá esmagá-los debaixo do peso de suas inumeráveis hordas. Ele não os fará fugir. Gente, é isso. Santidade. E aí, eu quero encerrar essa aula com um grande segredo para você. Você pergunta: mas como é que eu faço para ser santo? Aqui está a resposta, né? Esse livrinho aqui, ó, Tratado da Verdadeira Devoção à Santíssima Virgem, expõe um grande segredo de santidade, né? Quem escreveu foi o São Luís Maria Grião de Montfort, do qual eu sou muito devoto. Inclusive, o nome do meu filho é José Luís por conta dele, né? Por conta de São Luís, claro, de São José, mas também por conta de São Luís. E São Luís, ele tem algo muito profético nesse livro, que serve, né, como um complemento ao que o Padre Emanuel André fala, ao que o Peter Kraft fala, o que Charles Maiden fala, que o Papa Francisco fala, ao que eu falo aqui no livro Desafia-te, tá? São Luís, ele vai dizer assim: eu disse que isso aconteceria particularmente no fim do mundo, e em breve.
porque o Altíssimo e sua Santa Mãe devem formar para si grandes santos que a tal ponto superarão em santidade a maior parte dos outros santos, como os cedros do Líbano ultrapassam os pequenos arbustos, tal como foi revelado a uma santa alma cuja vida foi escrita pelo Monsenhor de Rente. Estas grandes almas, cheias de graça e de zelo, serão escolhidas para se contraporem aos inimigos de Deus, que ferverão de todos os lados. E elas, olha só a condição, e elas serão singularmente devotas à Santíssima Virgem, esclarecidas por sua luz, alimentadas por seu leite, com seu leite, conduzidas por seu espírito, sustentadas por seu braço e guardadas sob sua proteção, de modo que elas combaterão com uma das mãos e edificarão com a outra. Com uma das mãos eles combaterão, derrubarão, esmagarão os heréticos com suas heresias, os cimáticos com seus cismas, os idólatras com sua idolatria e os pecadores com sua impiedade. Com a outra mão edificarão o templo do verdadeiro Salomão, a mística cidade de Deus, isto é, a Santíssima Virgem, chamada pelos padres de o templo de Salomão, a cidade de Deus. Por suas palavras e seus exemplos, ou seja, santidade, eles levarão todo o mundo à sua verdadeira devoção. Essa devoção que São Luís está expondo aqui no tratado. O que lhes atrará muitos inimigos, né? Mas também muitas vitórias e glórias para Deus. Foi isso que Deus revelou a São Vicente Ferrer, grande apóstolo de seu século, como ele deixou bem registrado em uma de suas obras. Gente, quer um segredo de santidade? Sabe como você vai adquirir essa arma secreta? Se consagrando a Nossa Senhora. É se consagrando a ela que a minha santidade ela vai ser frutificada. Para que Jesus seja formado em mim, eu preciso formar a árvore da vida de São Luís. Então, nesse tempo, nessa última aula, eu quero invocar a intercessão de São Luís Maria Grião de Montfort e também São Maximiliano Maria Kolbe. Ele dizia assim que todos os santos são obras imaculadas. E eles têm como característica, né, principal a devoção a ela. E o Beato José Lamânio vai dizer, deixa eu ver se eu lembro a frase, ele diz assim, procurar a santidade de São Maria como vós sem asas. Então, vamos invocar a intenção desses homens, desses santos. Eu quero não somente invocar a intenção de São Luís, mas de todos os santos. Se é santo de devoção, né, você possa falar o nome dele, agora você está assistindo essa aula, fala o nome do seu santo em voz alta, né, peça a intercessão dele. Nós pedimos a intercessão dele sobre nós, para que esses planos, né, do anticristo que desemboca aí, né, no nosso campo cultural, na nossa vida, na nossa sociedade, eles sejam esmagados pelos santos do nosso século. Eu costumo dizer uma frase, eu digo isso no meu livro, né, no Desafia-te, os inimigos da nossa era, né, serão destruídos pelos santos da nossa era. Então, o mundo precisa de santos. E Ele está esperando eu e você despertar a nossa santidade para, a cada dia, vencer, expulsar o pecado deste mundo e apressar a vinda gloriosa de nosso Senhor Jesus Cristo. Deus abençoe você. Espero que você tenha gostado do curso e que Nossa Senhora te faça santo. Em nome do Pai,